Beleza, boa noite, galera. Bem-vindo a mais um Tem Corrida. Hoje, dia 21 de dezembro do ano 2020, o ano que não ia acabar, mas está acabando. Semana do Natal. Essa semana vamos falar um pouquinho sobre treinamento. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Qual a música que rolou aí? Boa noite, Emerson. Boa noite, galera. Hoje foi Talking Heads, Psycho Killer, Esquecer, Animal, sonzeira. Bem-vindos aí ao Tem Corrida número 19. Hoje, treinamento de base na corrida. Uma conversão, um período que todo mundo deve estar mais ou menos, ou está fazendo, ou acabou de fazer a base, que a gente costuma vincular a esse período de final de ano e começo de ano, né? Antes de começarem as provas de verdade, que a gente espera que comecem esse ano, que a gente põe o período de base, né? Então sejam bem-vindos, não esqueçam de participar, podem fazer perguntas aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no YouTube, que a gente está tentando acompanhar daqui. Ajude a gente a produzir aí, a fazer o programa. E nosso calendário, a nossa agenda está esvaziada, até por causa dessa segunda onda aí, na nossa pandemia, que parece que nunca vai acabar, mas está acabando. Esperamos que consigamos, aí esse começo de ano, reverter um pouco, começar a ganhar desse vírus, né? Então, nosso calendário está esvaziado. As provas que ocorreriam agora no final do ano, nós não vamos ter, né? Cuidado joseense, essas aí. E esse final de semana a gente teve a Masfit aqui em Tremembé. Foi uma corrida sem premiação, uma corrida mais por lazer, mas que reuniu bastante gente ali em Tremembé, que é o nosso Foi Assim, que também está esvaziado por causa desse final de ano com Covid, né? Então a gente está tendo esse problema. Esperamos que ano que vem melhore. E só para repetir para vocês, o objetivo do programa é esse, sempre colocar para vocês toda a informação possível de corridas aqui da região, Litoral Norte, Sul de Minas, Sul do Rio, Vale do Paraíba, tentar viabilizar para vocês as informações sobre as inscrições, os links, junto com o site Estou Nessa, e não são só as provas, que eventualmente o Emerson trabalhe ou esteja envolvido, mas todas as provas da região que a gente tiver informação, a gente tentar colocar vocês em contato com os organizadores, ou pelo menos ser esse caminho entre vocês e os organizadores para mandar sugestões, fazer pedidos, tirar dúvidas, né? Então, esse começo de programa sempre a gente dedica a isso, mas que agora está esvaziado, infelizmente, por causa da falta de prova. Então, a gente vai pular direto para o assunto da noite aí, que é treinamento de base na corrida. Antes, você quer fazer alguma observação aí, Emerson? Ricardo, é isso, né? Várias provas que estavam para acontecer agora nessa reta final de ano foram canceladas, infelizmente. Se você já falou das que tiveram, né? E agora a gente está no aguardo aí das próximas provas. Tem prova de montanha marcado. O pessoal que quiser, entra lá no site Estou Nessa, tem um calendário. Na barra superior, onde fica trocando as imagens, tem uma hora que entra do calendário. Você clica ali, vai te direcionar para uma planilha onde tem o calendário da região. E ali nós vamos manter atualizado o máximo que a gente conseguir. Se você souber de algum evento, algum treinão oficial ou alguma corrida, nos avisa, a gente coloca ali, assim todo mundo fica sabendo aqui da região o que tá rolando, né? Não vale fazer que nem alguns amigos nossos aí, né? Que fica sabendo das provinhas, vai escondido lá para ganhar troféu. Mas isso é histórico, né, cara? Isso aí é muito antigo. Sempre foi assim no meio da corrida, né? Essas provas escondidas. Assim. Não, e pior, tem uns amigos nossos aí que fazem inscrição em 3 provas no mesmo final de semana, e aí vão ver depois a lista dos inscritos para ver onde tem os caras mais complicados, o cara foge. Daí não te conta, você fala que você vai fazer domingo, nada. Lembrando que também fazer o jabá aqui do site Estou Nessa, também agora nós temos lá na área de cronometragem de resultados, na véspera do evento já você consegue acessar ali o link onde você consegue ver quantos inscritos tem na prova, quem, não só quantos, mas quem exatamente está disputando a sua faixa etária. E aí eu acho que vai aumentar um pouco esse negócio aí do cara se inscrever em mais de uma e depois escolher onde que ele vai, né?
Vai. Os caras são covardão, cara. Os caras só correm. É brincadeira. Estratégia, né? Vamos lá, né? Tá sem prova, não dá pra. É estratégia. Ô Bernadette, obrigado pelo Então, like aí. Galera, se puder se inscrever lá no canal, indicar quem tiver. Eu vou conversar com o Ricardo, eu vou fazer um desafio aí. O nosso canal, eu, né, particularmente não trabalho muito isso. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar falando, escreva. A gente deve estar com uns 200 inscritos, alguma coisa assim. Nós vamos fazer um desafio. Eu preciso pensar bem, porque o desafio quem vai pagar sou eu. Para cada inscrito eu vou correr tipo 1 quilômetro, alguma coisa assim, dentro de um certo período. Que eu estou no projeto de voltar a correr, para ter qualidade de vida, melhorar minha saúde, ganhar do Ricardo, quer dizer, melhorar, né? Então, eu quero... A gente vai fazer alguma coisa assim, tá? Quanto mais inscritos tiver, eu vou pagar esses inscritos correndo. Estão aparecendo adeptos e torcedores. Sim, aí, entendeu? Bem legal isso. O problema é que assim, eu que estou desafiando o Rock Balboa, entendeu? Eu sou aquele novato que está desafiando o Rock Balboa. Então, se eu ganhar, eu vou ser vaiado. Se eu perder, eu vou ser sacaneado. Então, tá suave para mim a coisa, né? O cara tem 13 minutos. Você fez 13 no 5 já, não fez, Hermes? Não, eu tenho 13 e 35 no 5 mil metros de pista, mas, poxa, Ricardo, isso foi outros tempos, né? Não, mas não interessa, né? Porque rei não perde a majestade. O cara tem 13 minutos e tá vindo que nem um touro aí. Não dá. Vamos falar de treinamento. Todo mundo torcendo contra mim ainda. Não, vamos falar de treinamento, então. Vamos lá. Então, Emerson, a ideia de falar sobre treinamento de base é do período que nós estamos, né? Porque... E aí eu falei, vamos bater um papo nós dois, porque eu sei que você manja dessas coisas aí, né? Um pouquinho. E aí, Emerson, o que é o treinamento de base? O que é a periodização na corrida? Se isso ainda é usado, se é uma coisa antiga? Como é que funciona isso aí? Bom, Ricardo, primeiramente, eu já falei muito isso, quem me conhece, escutou falar muito isso. O treinamento ele é também uma arte, né? É uma ciência com uma arte, por isso que é uma coisa tão especial, assim, você ser um treinador que leva os atletas a ter performance, porque é preciso ter muita sensibilidade, o treinador tem que ter sensibilidade para aplicar os conhecimentos que ele adquiriu, seja por experiência e ou estudos, nos atletas dele. Não existe uma fórmula única, é muito importante a gente falar isso, nós vamos falar aqui hoje, eu vou citar alguns exemplos, vou falar algumas coisas, mas isso não é uma verdade total, absoluta e única, porque cada treinador, quando ele vai aplicar o treino ao seu atleta, quando ele vai elaborar uma planilha de treino, uma programação, ele precisa levar em consideração muitos fatores que só ele sabe que ele conhece o atleta. Então não existe uma verdade única e absoluta sobre treinamento. Existem alguns conceitos sobre os quais nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu não tenho muitas imagens para mostrar, não é nada disso. Eu vou colocar aqui agora uma imagem, que é uma torre. Que país que é, Enzo? Dinamarca. Eu achei essa imagem dessa torre aí, eu achei muito legal, porque na minha concepção eu vejo o treinamento muito como essa torre que vocês estão vendo aí. É uma torre de madeira e ela sobe de forma espiral. Espiral. E eu olho para o treinamento muito dessa forma. Eu vejo ali que cada volta significa como se fosse um ciclo de um ano de treinamento que o atleta se prepara. E quando eu falo atleta aqui, eu não estou dizendo só o pessoal do alto rendimento, não estou falando só isso. Estou falando de uma forma geral para qualquer pessoa que quer se preparar, que quer ter um condicionamento físico. Porque você não vai melhorar tudo o que você tem para melhorar num único ano, numa única temporada, né? São vários anos que você consegue evoluir. Há muitos anos atrás tinha um escritor chamado James Fix, se não me engano, um cara que escreveu o primeiro grande livro de corrida, eu não lembro o nome, mas eu lembro que esse cara disse o seguinte, a gente demora até 7 anos, você tem evoluindo de forma linear, depois chega um platô que fica um pouquinho mais difícil de melhorar. Então, a cada ciclo anual, nós temos um lance dessa grande torre que a gente vai subindo, que vai subindo. E ninguém sobe de uma vez só, e subir muito rápido também pode até ser perigoso, pode levar às lesões. Então eu vejo muito treinamento, faço uma analogia a uma torre como essa. E por que eu uso essa torre? Né? Porque ao longo de um período de um ano, nós vamos falar agora as próximas 2 imagens que eu vou mostrar,
elas vão falar um pouquinho sobre o que se faz no treinamento. Então, ao longo de um ano, você repete certos treinos enquanto você vai melhorando o condicionamento físico. Você vai fazendo os treinos e vai melhorando, vai fazendo e vai melhorando. No ano seguinte, você está do mesmo lado da torre, olhando a mesma paisagem, o mesmo cenário, mas você está um nível acima, ou seja, você estaria repetindo os mesmos treinos, porém um nível acima, ou correndo mais rápido, ou correndo distâncias maiores, ou uma densidade do treino melhor, mas um nível mais alto. E é essa a espiral sendo feita sem lesões, com muito planejamento, que os grandes atletas conseguem fazer, conseguem resultados espetaculares. E os que não são assim atletas profissionais, eles também conseguem melhorar muito respeitando esses ciclos anuais de treinamento, essa sequência entre os trabalhos que são realizados ao longo do período de um ano. Né? Nós estamos falando aqui de um ano. É importante dizer que o treinamento, existem muitas formas de se aplicar, existem muitas metodologias, é a palavra que se aplica no treinamento. Eu vou mostrar aqui duas apenas, porque aqui não é... A ideia nossa não é fazer uma aula aqui de pós-graduação em treinamento, mas eu vou mostrar, por exemplo, aqui o treinamento. Vou colocar uma imagem agora, eu e o Ricardo vamos sair. Está entrando aqui a imagem do treinamento em blocos. Tá? O que é esse treinamento em blocos aqui? Existe um começo no início do ano, onde os atletas dão uma descansada, uma transição. Depois esses bloquinhos ali, ó, azuis e os vermelhos, eles significariam as cargas de treino. Eu coloquei apenas duas cores, né, para simplificar bastante a coisa aqui, que seriam talvez ali volume e intensidade, que vão se alternando. E essa carga de treinamento desse jeito, quem faz muito isso são os jogadores de futebol, né, que começam aí o ano, a temporada, geralmente, né, no campeonato estadual aí em janeiro, e os caras vão competindo num nível intermediário aí até o final do ano. Essa é uma característica para quem compete muito. Eu não usaria uma característica dessa para corrida, mas é possível que alguns treinadores estejam usando, é possível que seja usado, e nesse princípio, nesse modelo, né, de treinamento aí, você não atinge grandes resultados, você não faz um pico, mas você se mantém numa forma razoavelmente boa praticamente o ano inteiro. Então é um outro método de treino. Nós ainda não falamos da base. Nós vamos falar agora, vou mudar a telinha aqui, ó. Essa aqui é uma telinha, um desenho bem simples, por favor. A ideia aqui não como eu já falei, uma aula de pós-graduação, mas eu vou colocar o cursor aqui. A gente tem um treinamento de tiro aqui no começo do ano, a transição, né? Aqui na parte inicial do ano. Depois a gente entra numa famosa base, que é o que nós vamos falar agora. Entramos depois na fase específica. Depois nós temos um período competitivo e voltamos para um período de transição. Essas 4 fases do treinamento, geralmente, elas se repetem todos os anos. Alguns treinadores fazem esse ciclo mais de uma vez por ano, 2 vezes ou até 3 vezes por ano, repetindo essa sequência. Na transição, uma base, um período específico, a competição e volta novamente para a transição. Esse modelo é mais usado quando você quer atingir uma resposta, um pico de resultado numa competição específica. Então você está se preparando para uma maratona. A maratona vai acontecer exatamente naquele dia que está previsto já há muito tempo. Você sabe aonde vai ser. Então o treinador se prepara, programa a periodização, faz os ciclos todo pensando em que naquele dia que está marcada a prova, você atingir a linha azul, que aqui está escrito como intensidade, mas a gente poderia entender como performance. Tá? Então, o que acontece aqui nesse ciclo, que é o mais usado na corrida, que é o que mais usam, os atletas, os treinadores usam muito esse modelo. No momento inicial, ali você tem a transição, as cargas estão baixas, né? Você não está fazendo nem muito volume, nem muita intensidade. Depois você começa a fazer uma base, aí entra o principal da base, o que é a função, né? Aumentar a força e resistência, basicamente. A intensidade ainda não é muito alta.
Nesse período aí vai aumentando a força e resistência, atinge um determinado valor, um determinado volume, que cada treinador determina para cada atleta. Depois que houve esse acréscimo de volume de força, as cargas de volume e força começam a diminuir e começa a abrir espaço para o aumento da velocidade, e até que chega um momento de máxima velocidade, aí o atleta já não consegue mais sustentar isso por muito tempo, e aí as cargas voltam a diminuir, e aí se inicia um novo ciclo. Tá? De forma bastante genérica, a gente pode falar que essa são a questão do ciclo. Então, a base ela tem uma função no começo da preparação, a posição da base ela está no começo da preparação de um grande ciclo, e geralmente ela tem, então, né, como objetivo, voltando aqui para nós agora, Ricardo, ela tem como objetivo, então, a preparação para o que vai vir depois. Quais são as variáveis que ela está preparando? Basicamente, força e resistência. Tem mais coisa? Tem. Tem treinador que gosta de trabalhar bastante a flexibilidade, força. Aí tem os tipos de força que se trabalha, força geral, força específica, resistência de força. Aí começa a ter uma saladinha ali, que aí começa um joguinho de xadrez que o treinador tem que começar a fazer, e não é tão simples assim. Mas basicamente o ciclo... Então, a base não é no ano. Então o ciclo não é anual. O ciclo é conforme a prova alta. É isso. Exatamente. Se eu tenho 2 maratonas ano que vem, tem que preparar 2 ciclos desses. Isso seria o ideal, conforme preconiza aí a técnica, né? É isso aí que você monta. Perfeitamente. Né? Se você tem 2 maratonas, você vai fazer 2 ciclos desses, né? Entendendo que no caso da maratona, e depende muito do atleta, tem atleta que a grande meta dele não é ir lá e correr a maratona por um determinado tempo, a grande meta do cara é ir lá e terminar. Então, esse gráfico de força e resistência versus velocidade, ele não vai ser exatamente dessa maneira. Na verdade, muda bastante quando o atleta está lá para ir terminar a prova. Então, uma pessoa que vai tentar fazer a primeira maratona da vida dela, esse gráfico ele vai ser diferente. Ao invés, vou voltar ele aqui. Ao invés de você ter essa linha de volume aí diminuindo, ela vai ter uma queda um pouquinho antes do pico para proporcionar um rebote onde você conseguir fazer o grande volume logo depois. É diferente um pouco. Agora, se o cara vai lá para fazer resultado, ou então se você quer um melhor 10 mil metros, melhor 5 mil metros, fazer melhor marca, ou então, falando especificamente agora da galera da competição, o pessoal que treina campeonato Troféu Brasil, ou um atleta que vai treinar para a Olimpíada, aí é exatamente isso que os caras fazem. Eles treinam exatamente sobre esses ciclos, entendeu? E aí vai alterando o tipo de treinamento, né? Você pega, por exemplo, treino longo. Na base ele fica mais longo, não é isso? Você tem que aumentar o volume semanal. É essa a matemática? Volume semanal? Ou é volume de tiro, por exemplo? Não, isso também muda um pouco de um treinador para o outro. Eu vejo que os treinadores estão cada vez afunilando mais para uma coisa única. Mas eu não posso afirmar hoje, de forma categórica, que todo mundo faz como eu fiz quando eu era atleta, ou da maneira que eu aprendi a fazer. Eu vi alguns treinadores que fizeram diferente e acabam conseguindo algum resultado também. Nós vamos falar hoje aqui da maneira qual eu conheço, qual eu fiz, como eu entendi que pode acontecer resultados, e eu vejo muita gente usar. E eu treinei com o Ricardo D'Angelo, que também treinou o Vanderlei, e o Adalto Domingues, que também treinou o Marilson, e recentemente o Adalto esteve aqui, as ideias continuam as mesmas, né? O Adalto esteve aqui com a gente aqui na live. O treinamento você não pode medir ele só pelo volume semanal. Existe um negócio chamado densidade do treinamento, que é a somatória entre o quanto de volume você corre, ou seja, quantos quilômetros você correu, quanto de trabalho de força você fez, e desses quilômetros, quantos deles foram feitos numa intensidade um pouco maior. É muito diferente, por exemplo, você correr 200 quilômetros por semana fazendo 20 e poucos quilômetros por dia. Vamos fazer uma conta mais fácil aqui, né? A semana tem 7 dias, se eu corresse 20 km por dia, daria 140 km. Fazer 20 km todo dia
e bater 140 km na semana, 20, como que são esses 20 km? Se todo dia o atleta sair para rodar 20 km sem fazer força, é uma sobrecarga. Agora, fazer 140, tendo que fazer trabalho de fortalecimento, tendo que fazer tiro, tendo que fazer rodagem no morro, tendo que fazer um trabalho de ritmado, então a sobrecarga fica muito diferente. Então, essa sobrecarga, a gente precisa entender ela desta maneira também. No trabalho de base, nós procuramos criar de maneira que fisiologia, né? Vamos falar de fisiologia um pouquinho aqui. Fisiologicamente, o corpo acaba se adaptando e aumente a força e a resistência. Porque depois, quando entra no específico, ele precisa ter um lastro para suportar a pancada que vem. Então, para isso que basicamente existe o trabalho de base. Você ganha mais força. E a potência? A potência, ela está ligada entre a velocidade e a força. Tem provas que você precisa de mais potência, tem provas que você não usa tanta potência. Então, depende da distância que você vai correr, da prova que você vai fazer. Quanto mais curta, estamos falando aqui de corredor de longa distância, né? Quanto mais curta for a prova, vamos falar aí 5 mil metros, 3 mil metros, mais potência usa. A potência vem mais para frente também. Não se costuma trabalhar potência na base. Até porque o trabalho de potência é um trabalho extremamente desgastante. Então, quais são os treinos mais feitos, né, no trabalho de base? São longos, rodagens mais longas, aumenta-se muito o trabalho de força, mais sessões por semana, mais tipos de treino. Você pode ter mais sessões trabalhando naquela situação de variação de terreno. A Eliana Vaz fez uma pergunta que eu já vou responder, e o Marcos está perguntando se faz tiros na base. Sim, faz tiro na base. Só que os tiros da base, eles não são tão potentes, como o Ricardo acabou de falar, não tem tanta potência, não são tão rápidos quanto você vai fazer depois. Não se deve, inclusive, deixar de fazer trabalho de velocidade na base. Se faz sim, só que não se faz um trabalho tão rápido. Você treina um pouquinho mais lento. Então, se você é um cara, vamos pegar um exemplo aqui. Se você é um cara que corre 10 km para 30 minutos, você precisa, na época que você está competindo, que você está fazendo o seu melhor lá para 30 minutos, provavelmente você vai fazer tiro de 400 para 1,8, você vai fazer tiro de 1000 ali para 2,52, 2,55. Na base, você vai fazer tiro de 1000 a 3,5, 3,10. Você vai fazer os tiros de 400 para 1,12, 1,14. Vai ser mais lento um pouco. Então faz sim. O Edmilson também está perguntando aqui sobre tiros longos. Sim, você faz tiros longos, né? Então, o treinamento de base, você continua fazendo tiros. Só que eles são mais longos e são mais lentos. Alguns treinadores até usam num treino da semana, um tiro curto, para o cara não perder tanto assim a velocidade, não ficar tão lento. Lá no começo, lá antigamente, a gente fazia uma base que você saía da base se sentindo um trator, né? Extremamente forte, mas muito lento. E demorava muito para conseguir transformar essa força em velocidade. Depois a gente foi entendendo, os meus treinadores, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que não deveria ficar tão lento assim. Bom, eu quando venci a São Silvestre estava fazendo um trabalho de base. Estava visando correr cross-country. Então realmente estava muito forte, mas a prova é uma prova que exige muita força no final também. Mas também você não pode abrir mão da velocidade, porque o começo dela, nós passamos abaixo de 30 minutos os 10 km. Então você não pode também chegar lá muito tratorzão, porque senão você passa os 10 km lá atrás e já era. Não adianta você subir forte, mas você começa a subir, os caras já estão no pódio, né? Daí não adianta nada. Então, mas assim, tiro na subida, tiro rampa. Tiro rampa é potência. Potência total. Sim. Subida, tiro subida. Sim, se faz. Dá para fazer? Sim, inclusive você pode fazer tiro de rampa tanto na base quanto na época competitiva. A única coisa que muda é o tipo de inclinação da rampa e a distância que você vai usar. Então, você vai fazer um tiro na base, você pode e deve, inclusive, fazer uma rampa mais inclinada, uma rampa um pouco mais longa, onde você vai trabalhar mais o componente de força. Quando você se aproxima do período de competição, você pode colocar um treino ali numa rampa menos inclinada, onde você consegue desenvolver mais a velocidade e aí entra mais na potência.
Eu achei muito curioso quando a gente teve aqui algum tempo atrás aí o Adalto conversando, porque ele colocou uma coisa que eu já tinha pensado em fazer antes. Eu, como treinador, acabei não usando, mas ele, pelo jeito, usa. É, todo esse treino que a gente falou aqui da base específica, ele é dividido em macrociclos e depois em microciclos que são as semanas, né? Então, todo mundo que treina sabe que tem o longão ou no sábado ou no domingo, que aí no dia seguinte é um descanso, que aí na segunda tem aquele treino, na terça tem outro treino, na quarta tem outro treino e assim por diante. Geralmente, os treinadores, por uma questão de logística principalmente, e organização da vida diária, né? Todo mundo tem os afazeres extras, eles se organizam, ó, terça e quinta na pista e sábado lá no lugar que a gente vai fazer o longão. Mas, muitas vezes, dentro do microciclo, você como treinador quer colocar mais componentes, você quer colocar mais tipos de trabalhos diferentes. Às vezes não cabem dentro daqueles 7 dias de um microciclo. Então ele falou uma coisa muito legal, às vezes o microciclo pode ter 10 dias, por exemplo. E aí dentro de uma sequência você consegue fazer vários trabalhos que você gostaria de fazer, que é como se fosse um grande quebra-cabeça que você vai juntando peças, e aí você consegue colocar. Então, é muito importante essa concepção de que é preciso aumentar a força, mas com cuidado também. O João está colocando aqui, o João Carlos Elizardo, teve com a gente aqui esses dias também, falando que a base é cada vez menos travada, usando aquela torre. Exatamente, você não volta tanto, né, João? Você volta um pouquinho, mas não volta tanto, que é para poder subir. É isso aí. Antigamente a gente saía da base igual um trator, né? Hoje já não é mais tanto assim. Então É que o ciclo fora do set complica, porque geralmente a gente treina em grupo, né? Uhum. E assim, fora isso, para você fazer um longo numa semana na segunda, aí na outra semana vai cair na quarta, vamos supor, né? Para você conciliar a sua vida, para fazer um longo de 30 quilômetros na quinta-feira de manhã, complica, acho que para a maioria das pessoas, né? Então acho que para o amador o ciclo é semanal justamente por isso, para pegar sempre no sábado ou no domingo o treino mais demorado, né? É a questão da logística, né? Que a gente estava falando. Então, é isso que hoje precisa ser feito, né? Não tem como a gente fazer uma quebrada dessa. Você tem que trabalhar, você tem o treinador, tem a academia que às vezes precisa dar aula num lugar, outro, enfim. Então, tudo isso leva as pessoas a organização. Eu vou aprofundar um pouco aqui no assunto até que você gosta. Você falou em força, então tem força. E força nós temos duas forças, como você sempre fala, concêntrica e excêntrica. Então você vai lá fazer um tiro, que nem eu vou fazer amanhã cedo. Tiro na subida. Tiro curto na subida, sei lá, 200 metros de subida. Só que eu desço 50 metros, 150, 100 metros de descida, desço. E aí, treina a excêntrica na descida? Senta o pau na descida também? Ou sossega para não explodir o joelho? Ricardo, o trabalho de força ele pode ser classificado de muitas formas, dependendo de de qual entendimento que você quer ter e sobre o que você quer falar, né? Então, quando nós pensamos no músculo trabalhando, existem basicamente 4 maneiras, vamos falar de 3 aqui, que você pode ter uma contração muscular excêntrica, concêntrica e isométrica. Eu fiz o meu trabalho de pós-graduação fazendo algumas análises da corrida na descida, porque eu fiz algumas observações empíricas antes da pós-graduação e alguns atletas, o Zé João da Silva, o próprio Vanderlei, observações minhas mesmo, outros atletas de rendimento me relataram uma melhora quando eles treinavam fora da pista fazendo tiros em descidas. Então, eu explorei um pouco isso no meu trabalho de pós-graduação. Eu acho que existe muito a ser estudado nisso ainda. E eu sempre, vou falar agora quando eu era atleta, eu sempre procurava explorar isso em treinamentos. Então, quando eu chegava numa descida não muito forte, uma descida leve, assim, aquela que você consegue, vamos pensar assim, uma descida de uns 50 metros, em que você consegue descer ela inteira, descendo a botina e lá embaixo você se controla e não vai cair, tá? Tô falando para descer uma pirambeira. Porque também a descida, por outro lado, ela lesiona muito, né? Então é muito perigoso a descida, você pode se lesionar muito fácil na descida. Então, eu particularmente tenho muita curiosidade ainda, hoje eu
estou mais trabalhando nessa área de treinador, de treinamento, mas eu tenho muita curiosidade sobre essa questão da corrida na descida. Eu acho que tem um universo todo para ser desenvolvido ainda nesse ponto. O treinamento que você vai fazer de subida, ele é um treinamento muito bom, um treinamento muito importante, é o que tem que fazer nessa época do ano, e você vai ter que voltar para poder subir de novo, né? Não tem jeito, você vai ter que descer de volta. O treinador do Joaquim Cruz dos Estados Unidos, que também fez muitos experimentos, né? O Joaquim foi um grande laboratório para ele. Ele fazia um treino lá, o pessoal me contou que eles faziam um tiro de 1.600 metros na subida, e para, lógico, voltar a 1.600 metros ia se transformar numa pausa gigantesca, o pessoal terminava o tiro, ele tinha uma van com as portas abertas, a galera caía para dentro da van, ficava lá estribuchado, ele descia a ladeira, chegava lá embaixo, volta de novo. Fazia isso algumas vezes. Então, é uma forma de reduzir a pausa aí no treino da subida. Eu acho extremamente válido esse treino. E o que você enxerga de diferença? Muita gente gosta de correr os 5.000 e se especializa nos 5.000. Falando corrida de rua de fundo, que é o que a gente... qual seria a diferença desse treinamento na base, só considerando a base, de uma maratona, de uma ultramaratona, por exemplo? É na quantidade de tiros, no longão? Onde que o cara vai fazer essa dosimetria? Não, mas daí para outra maratona, as coisas, aquele gráfico que eu mostrei antes, ele funciona um pouco mais inverso, né? Porque daí a grande questão é o volume. O treinamento de ultramaratona é uma coisa meio maluca, né? Você não vai fazer... Se para correr 5 km você precisa fazer longos, dependendo do treinador aí, de 10, 12 km. Se para fazer um 10, você faz longos de até 20. Se para fazer uma meia maratona, você faz longos, de repente, até 28, depende do treinador. Você não vai fazer uma ultramaratona de 100 km fazendo longo de 150, não é assim que funciona. Aí a matemática é um pouquinho diferente, a estratégia é outra, né? E existe toda uma preparação de força, existe toda uma preparação de volume, e existem alguns treinos-chave que são muito importantes, que vão proporcionar para o cara o ganho lá em cima. Na realidade, esses treinos, essas provas mais longas, a estratégia vem na densidade. Você faz uma grande trabalho de densidade, que é força, algum trabalho de velocidade, não muito, e bastante volume durante todo o dia, 2 vezes por dia esse pessoal treina, e aí quando chega nas vésperas das provas, eles tiram completamente o volume, e aí o cara dá aquela respirada, dá uma descansada e faz o pico de rendimento. Aí para ultra é bem diferente a metodologia e não é exatamente dessa forma. Muita gente se especializa em 5.000 metros, muita gente gosta de correr, eu particularmente gostava muito de correr 5.000 metros, mas a grande maioria das provas é o 10 km, né? A quantidade de corrida de rua que a gente tem, e acaba sendo aí as grandes referências de treinamento estão em cima dos 10.000 metros, ou na rua, no caso, 10 km. Aqui, ó, Runner Sport Streaming, o Emerson Rodrigues. Se você não sabe, Runner Sport Streaming, o Emerson Rodrigues tem um apelido chamado Gandhi. Se encontrar com ele, fala para ele. Foi meu técnico por 6 anos, falava de você, e ele fazia base bem legal. O Gandhi, né, o Emerson Rodrigues, meu xará, mora em Botucatu, tem uma academia de natação lá. Eu treinei com ele quando eu morei em Londrina, quando ele fazia faculdade. E ele era do grupo do Coquinho, treinava com o Coquinho e tal. Todo ano, acho que esse meu amigo Ricardo, ele faz uma periodização perfeita, completa, não entra em nenhuma prova. E ele é casado com a Silke Weber, uma alemã, uma médica alemã lá da Unesp de Botucatu. Todo ano ele vai correr a Maratona de Berlim, a única prova que ele participa. Bobo ele, né? Tá bom, né? Fica perto da Oktoberfest então, lá, né? O Emerson Rodrigues Nunes, né? No caso, Gandhi, que é o apelido que a gente tinha, porque na época da faculdade, quando rasparam a cabeça dele, ele tinha um óculos redondinho e ficou parecendo o Gandhi. É um amigo do coração aí e que sabe muito de corrida também. Professor de natação lá em Botucatu. Mas na prática, Hermes, quando eu treinava com você passava aqueles circuitinhos no campo da CTI, lembra? Era saltito, agachamento e saía no pique. Dava uma corrida de, sei lá, 50, 70 metros na diagonal do campo de futebol profissional.
Depois chegava no outro e ficava fazendo isso várias vezes, assim, até a gente ficar esgotado. Quais são quais os exercícios? Tiro em rampa foi o que a gente já conversou aqui. Eu imagino que o longão também, com uma altimetria bem variada, seja uma outra alternativa. Mas que outras coisas você sugere, que você conhece para esse treinamento de base na corrida? Cara, a gente já falado de força, acabei até mudando de assunto. A gente falou que força, eu estava te falando que força, nós podemos classificar a força de diversas maneiras, né? Eu falei aqui de excêntrico e concêntrico, mas a corrida de longa distância, ela se caracteriza por muito uso muito grande da força elástica do músculo, que quando a gente trabalha, é desenvolvido quando a gente faz pliometria, que é basicamente quando você desce. Então, a corrida na descida é isso, e tem muitos exercícios como os saltitos que você mencionou aí, que são exercícios de pliometria que funcionam muito também. E agora existem vários métodos para você trabalhar isso. Então, a partir do momento em que você entende que um certo exercício faz bem, dá bons resultados, você busca desenvolver exercícios, né, maneiras do atleta fazer aquilo para se beneficiar. Antigamente se falava, e isso de certa maneira ainda é válido hoje, que a musculação do atleta é o longão no morro. Alguns treinadores mais antigos gostam muito de falar isso, eles não estão errados. Uma boa musculação para o atleta é correr no morro mesmo. Mas vamos combinar que é o seguinte, né, Ricardo? Se eu falar para você, olha, vai aqui em Tremembé, na Serrinha, fazer um trabalho de morro, você vai estar fazendo um treino. E se eu falar pro Emerson, o Gandhi lá de Botucatu, para ele fazer um treino lá na Serrinha de Botucatu, ele vai estar fazendo outro treino, porque a Serrinha lá é outra. Então, eu sei que aqui tem uma subida lá que dá 2 minutos e pouco, no máximo 3, e as outras subidas são todas de 30 a 40 segundos. Mas se eu falo para o outro atleta fazer morro, quantas subidas de 30 a 40 segundos ele vai fazer? E quantas... É o mesmo treino? Não é o mesmo treino. Não dá para você pegar dois atletas e falar, olha, vai para o morro fazer uma rodagem, um longão no morro que está valendo, porque dois atletas com essa orientação, treinando em lugares diferentes, vão fazer treinos diferentes. Então, buscando não deixar lacunas que existe esse trabalho do circuito, né, que é para garantir que o trabalho de força vai acontecer. Então, essa é a ideia. O trabalho do desenvolvimento da força elástica do músculo, que é aquele bater e correr, ele se desenvolve principalmente pela pliometria. Então, como eu falei, daí que vem a importância de se fazer saltos. Agora, muito cuidado, porque salto não é para qualquer um, não é para qualquer momento. Né? Eu, por exemplo, hoje não posso fazer saltos. Minhas panturrilhas vão para o espaço sem eu fazer. Imagine eu fazendo salto. Então, tem um momento certo para se fazer. Dentro daquela espiral lá que a gente falou, não é nem no ano, às vezes é na carreira. Às vezes, os primeiros anos, o cara não pode fazer, porque ele não está preparado para isso aí. Então, esse é o ponto. Deixa eu só ver aqui que o João Carlos Elisário, o Joãozinho, está falando o seguinte: quando falamos de subidas, estamos treinando força específica. A literatura vai trabalhar também em força geral. Então, acho que é um pouco que o João, eu não tinha visto a sua pergunta ainda, e quais os treinos que você fazia quando atleta? Bom, eu acho que o que o João falou agora é um pouco do que eu falei desses dois atletas que vão para o morro, né? Você não sabe exatamente o que um vai fazer e o que o outro estaria fazendo. Força específica é um tipo de trabalho que você faz um movimento, o gesto esportivo, muito próximo daquele gesto que você precisa fazer dentro da sua atividade. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu fiz a minha pós-graduação em treinamento, o meu professor foi o Paulo César, o quebrado aqui de Guaratinguetá. Ele era treinador da Seleção Brasileira de Natação. E ele relatava o seguinte: o pessoal da natação não fazia muita força específica. Então, quem nada crawl sabe que você faz força empurrando a água para trás. Você entra com o braço na frente e empurra a água para trás. Os nadadores faziam a força para o crawl com o supino. E não é o mesmo movimento. Então eles adaptaram lá um carrinho de rolimã no chão que o cara fazia essa força mais específica. Os resultados foram espetaculares, segundo o relato dele. Nós na corrida sempre conseguimos usar essa força específica. Como o professor João estava falando aqui, porque você vai subir um morro,
você está fazendo força. E que força é essa? É a força com a perna no próprio movimento que você faz para correr. Quando você vai fazer lá na pista um trabalho de salto, você vai fazer um salto alternado, por exemplo, está fazendo uma força específica espetacular, porque você está metendo a pancada ali na perna, fazendo qual movimento de força? A força que empurra o chão para trás, o mesmo gesto que você vai usar quando você vai correr. Quando você vai fazer lá o Hopserlauf, que são aqueles outros saltos, mesma coisa. Aquele trabalho de fortalecimento, né? E já respondendo aqui, João, também, os exercícios que eu fazia quando eu era atleta, né? Então, por exemplo, subida de banco, que é um exercício que se faz muito, tem até vídeo dos quenianos aí, num buraco no chão, fazendo uma subida de degrau. Aquele é um exercício que eu fazia muito, né? O meu treinador, o finado Asdrubal, falava que alguns trabalhos a gente tinha que fazer igual o sinal da cruz, né? Toda hora, a hora que acorda, a hora que come, a hora que vai dormir, tinha que fazer toda hora. Então, esse trabalho, subida de banco, a fundo, salto alternado, aqueles saltos que a gente usa nos educativos, o Hopserlauf, o próprio Hope mais curto, o skipping, todos esses trabalhos, eles são trabalhos de força muito específico. E tá certíssimo, o grande caminho é esse. Se eu hoje voltasse a treinar, eu não trabalharia mais praticamente nada de força que não era específico. O Ricardo D'Angelo, que foi meu treinador na época da São Silvestre, ele mandava a gente uma vez por semana para fazer um treino na academia. Eu gostava de ir de manhã, que não tinha ninguém, eu deixava tudo preparado, eu fazia cerca de 16 ou 18 exercícios, a maioria com peso livre, em questão de 40 minutos, 3 séries de 10, porque era um circuitão rápido, porque é isso que é importante o atleta fazer. O fundista não tem que desenvolver hipertrofia, né, de forma alguma. Então, esses eram os principais exercícios, João, e hoje, se eu voltasse a treinar tal, provavelmente eu não faria trabalho, talvez eu não fizesse trabalho na academia como mesa extensora, por exemplo. Eu priorizaria um afundo, por exemplo. Exercícios de afundo, que tem 2, 3 maneiras que você pode fazer. Que era um treino que a gente fazia muito com o Adalto, por exemplo. Agora um treino que o Adalto gosta muito de trabalhar na base, e também tem uma ativação motoneural bem completa, são os trabalhos em que você pega uma determinada carga do solo e leva até em cima. Então aí tem o próprio arranque, o LPO, que falam agora aí no... Acho que é isso que falam no CrossFit, não tenho certeza, que você pega a barra lá do chão e leva no alto, você tem uma total ativação, e com o Adalto trabalhava muito bem de cineball também. Você pegar a bola lá de baixo, colocar ela, jogar para o alto. Você tem uma ativação bastante completa aí também. Então esses eram os exercícios mais usados, mas lá atrás, antigamente, se errou muito nisso, na minha opinião. Quando se valorizava muito a academia, né? E hoje isso está... Eu acredito que essa parte do trabalho de força está tendo um entendimento tão mais amplo que está aí o CrossFit, que não sei se serve para todo mundo, porque é uma modalidade bastante agressiva, mas está aí o CrossFit usando muitos e muitos e muitos dos exercícios que a gente fez na época que era atleta lá nos anos 90 e com muito sucesso, fazendo a galera se condicionar e ganhar bastante força aí, não só do atletismo, né? Eles usam outros exercícios que eram feitos por outras modalidades, ginástica, olímpica, enfim, mas tem bastante coisa nossa que está sendo usada pelo CrossFit aí também. Espero que tenha respondido. Emerson, mas você pode dizer que esse tipo de exercício, por exemplo, a fundo, seria força específica. O Joãozinho perguntou de força geral. Se a força geral seria um funcional, sei lá. Porque funcional, o que eu entendo de funcional é que ele tem que ser auxiliar justamente à atividade que você pratica, né? Então, você joga futebol, funcional tem que ser futebol. Se nada, funcional tem que ser direcionado. Então, ele é acessório, né? Ele não é principal. Isso aí ficaria no campo do funcional, da força geral, e a força específica ficaria para as rampas. Ricardo, eu acho que aí existe na minha opinião, acho que existe um pouquinho de confusão na maneira de dar nome para as coisas. E também muitas, por outro lado, também na maneira de executar. Então vamos falar do afundo, por exemplo, que é um exercício bastante... Você tem aí pelo menos 2 ou 3 maneiras de executar um afundo, né? Quando eu treinei com o Adalto, existia um afundo que a gente fazia dentro do trabalho que ele chamava de força geral,
que era uma posição que você fica parado, você levanta o calcanhar, passa como se fosse passar uma barreira, estende a perna e desce. E aí você volta para a mesma posição e vai com a outra perna. Esse exercício era para ser executado de uma forma mais lenta. Então eu estou falando, esse exercício, sendo executado de uma forma mais lenta, ele tem menos componentes de uma força específica do que um outro, também a fundo, em que também você apenas afastava as pernas longitudinalmente e fazia como se fosse aquela sanfonada, né? Tinha que fazer aqueles saltitos, tinha que tirar as duas pernas do lugar simultaneamente. Esse exercício era para morrer, o cara que não está preparado faz 10 disso, no outro dia ele não anda direito, com 10 repetições se o cara não tiver treinado, porque a força excêntrica que trabalha ali na musculatura do quadríceps e dos isquios tibiais, não é da coxa, é muito forte, então é muito agressivo. Então é o mesmo exercício executado de forma diferente, um vai ser mais força geral e o outro vai ser extremamente força específica. Eu entendo por força específica todo movimento similar ao gesto específico do esporte. Então, por exemplo, se você é um cara, por exemplo, na época, Ricardo, que você jogava vôlei, quando você vai treinar a cortada, você tem que fazer um movimento com o braço que você não consegue simular de uma maneira simples. Você precisa fazer força nesse sentido. Não adianta você fazer supino. Supino é outra força. Então, tem que fazer o gesto específico. Então, na corrida, qual que é o movimento que a gente faz de corrida? É empurrar o chão para trás mesmo. Então, essas são as forças específicas, tudo que está ali. Agora, é muito importante que a força seja global, você não pode trabalhar só a força específica. Todos os músculos estabilizadores, né, os famosos core, a expressão que é usada aí na região abdominal e dorsal, precisam ser trabalhados, senão essa parte de cima do tronco começa a balançar, perde toda a estabilidade e o cara não consegue correr. Então, esses sim são exercícios já de uma força mais geral que precisa ser mantida durante o ano inteiro. O Edmilson está falando que você jogava. Só para me defender aí, eu nunca joguei vôlei por vários aspectos. O principal aspecto que me proíbe de jogar vôlei é que eu tenho 1,68 de altura, né? Então, só se eu fosse gandula no jogo de vôlei. Então, dentre vários aspectos aí, esse é talvez o maior limitador. Mas então, Emerson, na base, então, a pessoa sai forte, não sai que nem um trator, né? Porque parece que hoje a tendência é cada vez soltar mais dentro dessa base. E competir durante a base. Olha, o João escreveu isso agora há pouco, né? Cada ano, cada vez mais, a base é menos travada. Eu me lembro a última base que eu fiz quando eu voltei a treinar com o Adalto. A gente estava no período final de base e eu estava me sentindo assim extremamente com apetite para competir, extremamente bem, rápido e forte. Porque aí também entra um pouquinho da característica de cada atleta, né? Por isso que no começo, bem lá no comecinho dessa live, eu até fiz questão de mencionar que cada treinador precisa conhecer o atleta e modelar o trabalho para aquele atleta. Eu, Emerson, quando eu era atleta, eu precisava ter um componente de força no meu treino um pouco maior do que os outros atletas. Então, por exemplo, eu cheguei a treinar com o próprio Adalto lá atrás, eu treinei com o Adalto 2 vezes, né? Uma vez em 92, nos anos de 1992 e 93, e depois já no final da minha carreira agora aqui em 2005. Em 93, eu treinava com o Clodoaldo Lopes do Carmo, que foi finalista olímpico dos 3.000 metros com obstáculos. Um dia nós fomos no Ibirapuera, nós fizemos 10 tiros de 400, o pior tiro deu 57,9. Esse Ibirapuera, a pista de borracha, a gente estava extremamente rápido, digamos que naquele gráfico que eu fiz a gente estava lá na crista, né? Só que na competição eu não conseguia correr. Eu fui fazer uns 5.000 metros e eu corria 14,30, 14,40 quando terminava. E aí, por outras razões, eu acabei deixando de treinar com o Adalto, fui treinar com o Ricardo, demorei uns 2 anos para me adaptar e eu nunca mais fiz tiro abaixo de 1 minuto e 2, sempre 62, 63. Eu melhorei muito, porque entrou muito componente de força no meu treino, mesmo no período competitivo. A gente, na verdade, só tirava nas 2 últimas semanas ali,
do período competitivo. A gente fazia trabalho de força até o último momento. E eu precisava disso como atleta. Enquanto que outros não. Outros, se fizesse qualquer trabalhinho de força faltando 3 semanas para a prova, o cara não corria, mas eu precisava. Então é muito importante que o treinador conheça o atleta, as características que o atleta tem, para poder montar o treino dentro dos conhecimentos, dentro da evolução que o conhecimento oferece, que a ciência traz, da observação, mas é um quebra-cabeça maravilhoso, né? Você agregar todos esses conhecimentos e adaptar isso para a individualidade do cara que você está trabalhando ali, do atleta que você está trabalhando. Qual a importância da força, Emerson? Assim, para evitar lesões durante o período específico de competição, parece que é muito evidente por que você tem que treinar essa força antes para você ter a estrutura, né? Eu tenho amigos que têm motor de Porsche, mas estrutura de Fusca. Aí não dá certo, cara, se machuca. Ixi, Maria. Então eu entendo que essa base sirva para você não se machucar e suportar tudo aquilo que está vindo aí nessa periodização. Mas agora, quanto que a força que você pegou ali é importante lá no final, ou não é importante? Você pega um queniano desse, a perna dele parece uma vassoura, né? Mas a gente não pode ter como base o que os quenianos fazem, né, Ricardo? O queniano ele não é muita referência aí, porque entram outros fatores que também são importantes. A gente não pode esquecer que o que compõe um rendimento esportivo, uma performance esportiva, quando eu falo performance esportiva, eu estou falando de todas as modalidades, existe muito componente cultural, socioeconômico, existem N fatores, emocionais. Então é muito diferente você ter uma performance você sendo um queniano. O queniano já nasce sabendo que ele é o cara, não adianta, ele não precisa. Já nasce há muitas gerações, as famílias, os antepassados dele já viveram em altitude, já tiveram uma situação, um histórico de vida. Eu não gosto muito dessa comparação com o africano, porque é possível você treinar como eles, desde que você vá viver lá com eles, comer o que eles comem, dormir igual eles dormem, ter a cultura deles, as preocupações que eles têm, a percepção de vida que eles têm. Então, eu acho que é meio difícil a gente viver igual o queniano, né? Pegar o queniano como referência para tudo. Acho bastante complicado fazer isso. Mas eles têm um trabalho de força muito natural. Você pode ver que muitos corredores jovens que se lançam aí conseguem grandes resultados hoje no Brasil mesmo, que é uma outra esfera. A maioria tiveram uma infância na roça, uma infância difícil, onde naturalmente os caras já trabalhavam no pesado ali fazendo força. E os quenianos fazem sim um certo trabalho de força lá, mas é muito trabalho específico, né? Aqueles educativos, eles trabalham muito isso, trabalham muito a corrida no sobe e desce. Então, existe sim um pouco disso também. Eu acho que aos poucos, Ricardo, a gente está caminhando para um entendimento de que precisa de força, mas não precisa tanto assim. Então, e a força específica tem que ser dosada. Então, agora, eu não deixaria de fazer trabalho de força de forma alguma. Não deixaria de fazer porque você precisa de um lastro, né? E competir durante a base, que foi outra coisa que você perguntou, eu também acho importante. Porque você precisa ter contato com a competição, você precisa ter um pouco de referência. Claro que se um atleta quer resultados importantes, ele quer grandes resultados, ele não pode toda hora estar competindo, porque senão ele não consegue fazer ciclo. Todo final de semana, se ele for competir, ele vai fazer o longão que dia? Não faz o longão, fica faltando ali um componente importante dentro do treino. Mas é importante fazer sim. É importante ter algumas competições programadas no momento certo. Você sabe disso, né, Ricardo? Toda vez que vai competir, você tem que tirar o pé durante a semana, você não treina normal. Você competiu no domingo, você não vai treinar normal segunda e terça, porque se você competiu o que você deveria realmente competir, você vai estar quebrado, né? Você não vai fazer um treino normal terça-feira. Então, nada é uma semana que você perde ali em troca de uma competição. Então... Hoje existe um grupo aí, uma tendência em falar que a base é desnecessária, que é coisa de velho, coisa que os caras faziam nos anos 80 e 90, e que o ano inteiro treinar uma musculaçãozinha básica, um funcional, daria o mesmo efeito. O que você acha disso aí? Ricardo, talvez seja possível, né? Talvez eles provem isso, né?
Eu acho que aí entra naquele gráfico que a gente falou antes, né? Os jogadores de futebol treinam assim, porque eles precisam se manter o ano inteiro num condicionamento intermediário, né? Você não pode, por exemplo, imagina se um determinado time de futebol, uma determinada equipe de futebol joga tudo que tem para jogar, faz tudo que tem para fazer no campeonato estadual e ao longo do brasileiro os caras se arrastam em campo, né? O nível o Campeonato Brasileiro, algumas equipes inclusive estão disputando, durante um bom tempo disputam Libertadores, outras ainda entram a Copa do Brasil. Imagina se esses caras, em determinado momento, quebra todo mundo dentro de campo, o que vai acontecer? Num campeonato tão equilibrado. Então, realmente, os jogadores de futebol, eles precisam trabalhar o que a gente fala de treinamento em blocos, que é um outro método, coloquei a imagem agora, que faz isso que você falou, vai fazendo ao longo do ano uma musculaçãozinha, um fortalecimentozinho, o cara se mantém desse jeito aí, ó, o ano inteiro. Agora, sinceramente, não é esse tipo de treino, mas sim esse que eu mostrei agora, dos picos, que provavelmente os grandes atletas vão usar quando eles querem atingir, voltando para nós agora, esse treinamento periodizado, visando um pico, é o que o cara faz quando ele quer. Vai lá fazer um projeto de breaking two, quando o cara quer ganhar uma medalha nos jogos. Então depende muito. Eu até acho realmente que hoje, dentro das assessorias esportivas, onde existe aquela questão de uma ferramenta motivacional para os alunos estar participando de competições o ano inteiro, eu até acho que de repente cabe um treinamento por blocos, de você se manter o ano inteiro ali fazendo um trabalho intermediário, você se mantém o ano inteiro dentro de um certo condicionamento físico, em nenhum momento você cai muito, mas também em nenhum momento você sobe muito. Agora, se você quer realmente resultados, quer fazer o seu melhor, quer ganhar uma competição, quer fazer a melhor marca, eu ainda não tenho dúvida que você precisa periodizar isso e fazer por pique. Não sou eu que falo isso, são os doutores que treinaram periodização durante muitos anos. Né? Eu só apliquei. A gente sempre tem que estudar com crítica, Sim. né? A gente tem que criticar, para o bem ou para o mal. Sim. E sempre que eu escuto pessoas defendendo isso, você sabe que eu acompanho bastante conteúdo, eu só penso assim, bom, o Marilson faz base, não faz? Aí qualquer outro argumento complica, né, Emerson? Porque o Marilson é um brasileiro normal, não é um queniano, e ele corre bem dos 5 aos 42, né? Ricardo. Tem pouca lesão também, pelo histórico de vida dele também, não é só pelo treinamento, né? Mas é um cara que dá pra gente seguir como exemplo de coisa que deu certo, né? E o cara faz base. O que ajuda muito o Marilson na vida dele é que ele se lesionou pouco, né? É um atleta naturalmente leve, muito bem disciplinado, tem vários fatores que ajudaram ele bastante ao longo da carreira dele. Eu acho que esse treinamento em blocos, eu até fiz questão de mostrar hoje aqui, de trazer essa imagem, porque eu acho que ela pode ser aplicada na corrida. Eu acho que uma assessoria esportiva pode usar isso para os alunos que querem se manter correndo. Eu só acho que ali ninguém de repente quer ganhar uma faixa etária, alguém, e você mantém o aluno o ano inteiro naquele médio. Acho que é aplicável. Agora, se você fala em performance, se você fala em ganhar um título, vamos trazer aqui para a nossa região, por exemplo, né? O João está acompanhando a gente agora, o Zé Luiz aqui, boa noite, Zé. Que são treinadores levam atleta para campeonato estadual, para Troféu Brasil, jogos regionais. O atleta que quer competir em jogos regionais, Troféu Brasil, ele precisa se preparar e ele vai fazer esse treinamento. Se ele se manter o ano inteiro igual, ele vai chegar lá e vai levar mau cano. Então, eu acho que as duas coisas cabem, só depende para quem, né? Para quem que você quer treinar. Então, basicamente a base, ela fica no aumento de volume, numa diminuição da velocidade e num treinamento de força geral, força específica. Essa é a base. Exatamente. O conceito de base é esse. Você aumentar o volume, aumentar a força, você vai fisiologicamente mexer nos sistemas lá de transporte de sangue, de oxigênio, você vai aumentar a capacidade de transporte de sangue e oxigênio, os músculos vão aumentar a capacidade contrátil,
Zé, boa noite, querido. Obrigado. Zé está falando aí que fez trabalho de força com a gente. É isso mesmo. O músculo é grande. Vamos pensar o músculo da coxa, né? Que são os maiores músculos que a gente tem no nosso corpo. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, por que eu acho que o trabalho de força precisa ser feito também, principalmente o específico. Veja bem, como que os músculos trabalham, né? Como que eles são ativados do ponto de vista da ativação. Então você tem os motoneurônios, que são neurônios específicos para a função motora, que vão lá e ativam as fibras musculares para se contrair. Então, no músculo da coxa, por exemplo, um motoneurônio ele ativa um montão de fibra. Enquanto que um motoneurônio do olho, por exemplo, é um motoneurônio para 2, 3 fibras. É uma coisa muito sensível, o ajuste é muito pequeno. Mas na musculatura da coxa, não. E o que acontece? Vocês já viram alguma vez, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, alguma vez que o cara está numa situação sobre-humana, que ele está para morrer lá e ele consegue tirar um baita peso de cima do corpo, né? Às vezes em quando passa isso. Então, o que acontece? Nem todos os nossos motoneurônios são ativados. Nem todos são ativados. Então, um trabalho de força serve para você ativar motoneurônios e, consequentemente, fibras que não estão sendo ativadas. Quer ver um exemplo disso? Quando você começa a treinar um pouquinho, você vai lá e vai fazer a primeira série de força. Se você está fazendo uma carga ali próximo aos 80%, 90%, a primeira série você sofre um pouco. Geralmente a segunda série é melhor. Então, para mim, pelo menos, é assim. Por que isso é melhor? Porque você ativou motoneurônios que não estavam ativos. E aí você tem mais fibra sendo recrutada, mas com isso você tem mais força. É muito comum, por exemplo, você vai numa competição de velocidade, lá de pista, de atletismo, você vê os caras lá que vão correr os 100 metros, o cara lá fazendo arranque com peso. Pô, o cara vai competir daqui a pouco, o cara está fazendo baita de uma força, por quê? É ativação motoneural, aquilo ali. Ele vai ter mais fibras ativas para usar lá no esforço que ele vai ter. Então, o trabalho de força também serve para isso, para ativar mais fibras e você usar mais fibras na hora da força. Então, falando de corrida, não vamos esquecer que existe também corrida de montanha, onde o componente força é extremamente maior do que o componente de velocidade, né? São as provas de montanha que a gente também precisa. É o que eu digo, né? Eu fiz aquela prova de montanha faz uma semana e meia, mais ou menos, eu fiquei com dor até na costela. Porque são movimentos totalmente distintos, né? Você está quando errar a rua, né? Sobe, desce, faz uma curvinha na esquina. É diferente de barranco, de puxar mato, se equilibrar o tempo inteiro, né? O equilíbrio exige recrutamento de um monte de coisa, né? O Zé Luiz está falando aqui que ele gosta de usar a força geral dele, trabalho de ciclismo e estrada também na base. É uma alternativa, né? Aí entra aquela questão da adaptação que cada treinador gosta de fazer, entende que pode ser feito. E isso é o legal do treinamento, é essa possibilidade essa magia da interpretação, né? De você poder fazer do treinamento a sua arte, né? Interpretar a ciência e, olha, vou usar uma estratégia um pouquinho diferente aqui. E é muito legal isso daí. Obrigado, Zé, pela contribuição aí. Muito bem, temos mais perguntas. Eu não estou conseguindo ver o Facebook. Facebook eu não estou conseguindo acompanhar direito aqui. Estava olhando aqui no YouTube. A gente precisa ver o que está acontecendo no Facebook, Enzo. Mas está aqui. Muito bom, Ricardo. Muito bom o nosso papo sobre corrida de base. Vamos deixar aí o pessoal. Manda mensagem para a gente aí. Ricardo, qual que é a comunicação aí mesmo? Tem e-mail, né? Tem corrida@hotmail.com. É o e-mail. Beleza. Eu confiro lá. Não está tendo muito sucesso ainda. Pouquíssimos e-mails chegam lá. A gente também não divulga tanto aqui. Mas o principal principal é a rede social do Emerson, né? Todas elas, ali a gente costuma ler. E aqui os comentários que são feitos depois dos vídeos aqui, ao vivo, eu também costumo ler durante a semana. Então, se aparecer alguma dúvida sobre qualquer coisa, sobre o tema, ou sobre... aqui a gente costuma ler. Então, vocês podem optar aí qual é o e-mail que vocês querem mandar a pergunta.
e a gente responde. No programa seguinte a gente já cita quem fez a pergunta e tenta responder. E o período específico são cenas do próximo capítulo, né? Pode ser. Porque a gente falou bastante da base. Eu vou fazer uma alternância de tela que não estava previsto. Pessoal que quer acompanhar no Facebook, eu peço que vocês se inscrevam aí no YouTube. Eu fico devendo o desafio, viu, Ricardo? Vamos pensar um desafio aí, sou eu que vou pagar, então meu corpo, minhas regras. Eu vou colocar a página do Facebook aqui, galera, que é a que vocês têm que entrar, essa aqui, ó. Emerson, espaço, Iserbem. Isso aqui é uma página, porque muita gente às vezes solicita lá na minha página pessoal e eu não consigo adicionar mais, porque vou até abrir meu Facebook aqui para vocês darem uma olhada. Cadê? Aqui sou eu. Então, amigos, olha como é que tá de amigos aqui, ó, 4997. Então, às vezes, eu não consigo adicionar, porque não cabe, só cabe 5.000, tá bom? Então, é por isso que, às vezes, muitas pessoas me mandam solicitação aqui, e a solicitação de amizade deve ter um monte aqui, eu não vou conseguir, tá todo mundo aqui, ó, infelizmente, ó, 926 solicitações. É que não cabe todo mundo, tá? Estou mostrando a minha página pessoal aqui para vocês, mas é preciso entender que, por favor, acompanhe aqui a página do Emerson Iserbem ou do Estou Nessa, que é a nossa empresa de inscrição e cronometragem, porque é aqui que vocês vão conseguir ter acesso ao que a gente está colocando, porque, infelizmente... Tem que tentar migrar, né? Porque exatamente. O sucesso do programa, né? Então... Eu vou nos lugares, os caras ficam falando desse desafio aí, eu não vou nem na padaria mais. que eu tô perdido, o que eu tô fazendo. Não tô fazendo nada, não. Pessoal, obrigado. Mas com o sucesso estrondoso do programa, a gente tem que tentar fazer migrar aí pro seu Facebook, a página, né, na verdade, né, do Emerson Iserbem, sem ser o pessoal. Beleza, galera, quero agradecer a todos aí, a Bernadette, Fernando, obrigado, Edmilson, Zé Luiz, o Joãozinho. Obrigadão, galera, por acompanhar a gente. Semana que vem nós vamos falar de que é específico semana que vem? Pode ser treinamento específico. Vamos falar treinamento específico. Já deixa o tema aí. Eu tenho uma listinha de uns 30 temas aqui. Quem quiser deixar tema aí de sugestão também, a gente vai inserindo aqui. Ideia eu tenho bastante, capacidade nenhuma. Fantástico, não, que isso. Para discutir os assuntos. Vamos falando então, gente. Muito obrigado. Um Feliz Natal a todos, né? Vai ser essa semana aí. Ótimas festas. Que Deus ilumine a todos aí. Muito obrigado. Valeu? Valeu, Ricardo. Valeu, galera. Feliz Natal. Até a próxima aí.